Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o meu Pai me deu? João 18, 10 e 11. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Lucas 22, 50 e 55. Quando Jesus disse: sou eu, durante a sua prisão, os inimigos caíram por terra. Isso parece ter encorajado a Pedro. Jesus deixou que se levantassem novamente. Jesus deu-lhes a ordem: se é a mim que buscais, deixar ir estes. Então os soldados avançaram para prendê-lo. Os discípulos se entreolharam e perguntaram a Jesus: Senhor, feriremos a espada? Pedro, como sempre, não esperou a resposta e passou à ação. Em fervente entusiasmo por Jesus, puxou da espada e feriu um dos servos do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Imediatamente Jesus intervém e diz a Pedro: embainha a tua espada, pois quem com a espada fere, com a espada será ferido. O que estava errado? Pedro agiu por amor a Jesus, mas ele não havia esperado a resposta de Jesus. Esquecera-se daquele que dissera: amai os vossos inimigos. Marcos 5,44. Não torneis a ninguém mal por mal. Romanos 12, 17. Esqueceu-se de que Jesus tinha dito que tudo isso deveria acontecer para que se cumprisse a Escritura. Esqueceu-se de que Jesus tinha dito: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Mateus 26, 63. Quantas vezes cristãos agem como Pedro, num zelo e entusiasmo da carne, avançam sem a ordem e nem a promessa de Deus. Temos hoje muitos falsos cristãos, que pegam para si uma ou outra parte da palavra de Deus e usam fora do seu contexto, e julgam poderem dar ordens a Deus, seja para curar, seja para empreendimentos grandiosos, e acaba levando muitos ao desespero. O apóstolo Pedro, repreendido por Jesus, embainhou a sua espada. Jesus se inclinou para a terra, juntou a orelha decepada e curou o servo Malco. Este foi o último milagre de Jesus antes da sua morte. Parece incrível. Os principais sacerdotes, os anciãos do povo, que são os representantes de Deus que lidavam com a Bíblia diariamente, estão sob o poder das trevas, a serviço das trevas. Eles que deveriam estar a serviço da luz, se orgulhavam dizendo: somos filhos de Abraão. Que cegueira! Eles que deveriam receber Jesus de braços abertos, estão prendendo e condenando o Filho de Deus à morte. Terrível! Em sua presciência, Deus previu tudo. Tudo foi escrito para advertência, para que ninguém pudesse se desculpar dizendo: eu não sabia. Os fariseus o sabiam, por isso temia Jesus. Por isso as espadas, cacetes, tochas, é o poder das trevas. Jesus lhes estende voluntariamente as mãos, e eles não receiam em amarrá-lo. Amarrar as mãos daquele que ainda há pouco curou milagrosamente a orelha decepada de Malco? Eles não querem o Salvador. Bem, afirma o salmista, no Salmo 2, versículo 2, os reis da terra se levantaram,
E os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Voluntariamente Jesus estende suas mãos e se entrega para ser amarrado, a fim de nos libertar desses laços das trevas. E ele os rompeu todos, e nós podemos jubilar, se alegrar com a entrega voluntariamente de Cristo, o Salvador.